Vamos começar aí uma troca de experiências, um relato sobre a questão da vacinação do vírus da H1N1, da política de saúde que foi escolhida, e os caminhos e porquê dessas escolhas. E, para isso, nós trouxemos aqui para esclarecer para os colegas o Dr. Eduardo Age, que é diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, que é justamente a diretoria que cuida da política de saúde de vacinação e de imunização, e ele vai narrar aqui, trazer a experiência dele, dizer porquê das escolhas e quais são os efeitos, inclusive os efeitos dos trabalhos dos colegas, de alguma ação que ele venha a sofrer pelos colegas ou por outra entidade qualquer no país aí em relação a essa questão da vacinação. Doutor Eduardo Age, a palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês para prestar todos os esclarecimentos em relação à estratégia para a prevenção e resposta à segunda onda pandêmica. E vou fazer uma apresentação inicialmente sobre como foi o impacto da pandemia no Brasil e como foi desenhada e como está sendo executada a resposta para essa segunda onda. E depois me coloco à disposição de todos os senhores a dúvidas e a discussão. Vou fazer uma apresentação em PowerPoint e depois nós iniciamos o debate. Já vai aparecer lá, né? Bom, a situação no mundo da influenza pandêmica, eu creio que todos têm acompanhado, seja diretamente na página das instituições internacionais, seja por meio da mídia. Desde o final do ano passado, a Organização Mundial da Saúde tem monitorado os óbitos pela influenza pandêmica, na medida em que os critérios que os países vinham adotando em relação ao monitoramento de casos graves ou óbitos ou casos até mesmo de síndrome gripal não eram tão uniformes. E o que temos do ano passado até o segundo mês desse ano, um total de 2.921 mortes, 921 mortes em todo o mundo, com a grande parte desses óbitos ocorrendo na região das Américas. Mas há uma clara dispersão para todos os continentes. Todos os países hoje que compõem a Organização Mundial da Saúde são afetados por esse vírus. No Brasil, nós temos uma análise que pode ser dividida em dois momentos. Uma fase de contenção, que é responsável, que compreende o período desde o início dos primeiros casos o que ocorreram no Brasil, até 18 de julho, quando se deu a constatação da transmissão dentro do território nacional. Nessa fase de contenção, foi compreendido um total de 4.091 casos confirmados, sendo que uma distribuição importante nos estados do Sul. Especialmente na fase seguinte, que já predomina mais ainda essa ocorrência, a chamada fase de mitigação, que vai de 19 de julho até o início desse ano, mantém o predomínio na região sul, com quase 60% dos casos ocorrendo nessa região, sendo que aí, nessa fase de mitigação, todos recordam que não somente no Brasil, mas em todo o mundo, passa a ser objeto de monitoramento a ocorrência de casos graves, não mais síndrome gripal, não somente casos de gripe, mas aqueles casos graves de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Quando analisamos como foi a ocorrência no ano passado, em termos das semanas epidemiológicas, a evolução histórica disso, mais uma vez se destaca na região sul, e isso determinando a curva de ocorrência no país como um todo, nessa área achureada que pode ser observado no gráfico, com o pico ocorrendo entre a semana 30 e 31, que corresponde ao final de julho e início de agosto. A região sudeste é a segunda região de maior incidência de casos confirmados, e aqui, lembremos, estamos falando de casos graves, também se dá com pico nesse mesmo período.
A partir da semana 31, um contínuo descenso na ocorrência desses casos, tanto na região sul quanto na região sudeste, levando a média nacional também a seguir essa tendência de redução. As outras regiões foram menos afetadas na primeira onda, com uma distribuição um pouco diferenciada do sul e do sudeste. Por exemplo, essa curva com maior nível aí é o centro-oeste, é a terceira região com maior incidência, que teve uma nova elevação na semana 37, ao final de agosto. Mas a partir desse período, ou seja, exatamente quando finaliza o inverno, todas as regiões passam num descenso muito claro na ocorrência de casos graves da pandemia. No que diz respeito aos óbitos, o que nós observamos é de que, primeiro, o pico, o máximo registro de óbitos ocorre no mesmo período também dos casos graves, obviamente. Os óbitos eles se devem à ocorrência desses casos graves. No ano passado foi um total de 2.051 óbitos por influenza pandêmica. E um dado importante, a letalidade, quando nós observamos em relação aos casos graves, ou seja, o número de óbitos em relação ao total de casos graves, foi de 4,6%. Esse é o dado importante porque situa essa faixa de letalidade, que é um indicador de gravidade da doença, muito próximo de outros países. Por exemplo, no ano passado, a letalidade para casos graves nos Estados Unidos foi de 4,9%, um pouco acima, mas essa diferença não é significante do ponto de vista estatístico. E no mundo como um todo, se estimava de que a letalidade para casos graves iria variar entre 5% a 10% dos casos graves, ou seja, a letalidade foi um pouco abaixo, evidenciando de que a gravidade da pandemia no Brasil ela não foi mais acentuada em relação a qualquer outro país dessa mesma, seja da região das Américas, seja nas outras países de outras regiões. Agora vamos ver alguns aspectos que favoreciam e favorecem ainda a ocorrência de agravamento pela doença e a ocorrência de mortes. Em especial, a ocorrência de comorbidades, doenças crônicas que as pessoas, quando são infectadas pelo vírus H1N1, têm maior chance de desenvolver uma forma grave e, consequentemente, a maior chance de vir a morrer. Quando analisamos o total de óbitos, verificamos de que 75%, ou seja, 3/4% dos óbitos ocorreram em pessoas que tinham pelo menos uma doença crônica, evidenciando que esse grupo, pessoas com doença crônica, é um grupo efetivamente de risco para a ocorrência de óbito. Abaixo desse quadro pode ser verificado também um outro grupo de maior vulnerabilidade para a ocorrência do óbito, que diz respeito à gestação. Das mulheres que foram a óbito e estavam dentro da idade fértil, dentro de mulheres de idade fértil, ou seja, susceptíveis para a gravidez, 26% eram gestantes. Então, um quarto das mulheres nessa faixa etária que morreram eram gestantes. E quando a gente compara a letalidade em gestantes com a letalidade nos demais grupos, nós verificamos de que a letalidade gestante em relação a casos graves foi de 6,5%, ou seja, maior do que a letalidade nos outros grupos, que foi de 4,6%, mostrando de que, primeiro, pessoas com doenças crônicas teve um peso importante na ocorrência de óbitos e de casos graves. Segundo, gestação tem um peso importante no total de pessoas que vieram a morrer. Mas um outro grupo diz respeito a pessoas que não tinham, ou ao menos não foi identificado alguma comorbidade, alguma doença crônica, nem eram gestantes, que eram pessoas que estavam dentro de uma faixa etária, de adultos jovens especialmente, e que desenvolveram também forma grave ou vieram a morrer. E para isso nós analisamos detidamente pelas diferentes faixas etárias. O que a gente observou? De que, por exemplo, se verificamos a distribuição dos casos graves, aqui essa sigla significa casos graves por influenza. Na distribuição por caso grave, de acordo com essas faixas etárias, a faixa mais acometida foi de 20 a 29 anos. Quase 23% de todos os casos graves se concentrou nessa faixa.
Em seguida, vem, de forma muito semelhante, a faixa de 30 a 39 e de 10 a 19, sem diferença de uma para outra. Mas veja que nós precisamos olhar um conjunto de indicadores, como, por exemplo, já que quando a gente olha assim, a distribuição proporcional, distribuição percentual de casos graves, claro que isso pode ser influenciado pelo tamanho da população em cada faixa etária. Então, uma outra forma de olhar diz respeito à taxa de incidência, que é o número de casos graves em relação à população daquela faixa etária. Aí a maior expressão passa a ser menor de 2 anos, com uma incidência muito elevada, seguido, mais uma vez, da faixa de 20 a 29 anos. E a terceira faixa de maior incidência em relação a casos graves foi a de 30 a 39 anos. Então, 20 a 29, 30 a 39 mantém a importância na ocorrência de casos graves e aqui aparece já a faixa de menor de 2 anos. Quando vamos fazer essa análise em relação aos óbitos, a distribuição das mortes no ano passado, nós identificamos de que 20 a 29 tem expressão importante também, 30 a 39, por outro lado, passa a ser a maior magnitude, o grupo populacional mais acometido em termos de evolução para óbito. 22% dos óbitos ocorreram nessa faixa etária, seguido das demais faixas acima de 39 anos. E vejam que maior de 60 anos, em todas essas análises, sempre tem apresentado percentuais ou índices muito abaixo, devido, muito provavelmente, o mesmo que ocorreu em outros países, há uma certa proteção nessa faixa acima de 60 anos, no que diz respeito ou à exposição prévia ao vírus H1N1 sazonal ou à exposição à vacina em anos anteriores, que também tinham na sua composição H1N1 sazonal, que pode ter havido algum nível de proteção para esse grupo. Quando vemos a taxa de mortalidade, que aí a gente controla um pouco pelo tamanho da população dentro dessas faixas etárias em relação aos óbitos, 30 a 39 tem uma expressão importante, mas aí aparecem outras faixas etárias que, ainda que sejam faixas etárias com número do tamanho da população menor, mas tem já incidência, e aí começa a aparecer a associação com comorbidades. Por exemplo, na faixa de 50 a 59, tem um grande número de casos aí que vieram a morrer, que além da idade tinham comorbidade. Esse ano, em 2010, como está a evolução da pandemia em nosso país, dado que a pandemia ela persiste no mundo e aqui no Brasil, então até o dia 20 de março, nós temos um padrão de distribuição geográfica muito diferente do que foi na primeira onda. Vejam, nessa primeira coluna, dentre os casos confirmados e de casos graves confirmados, que 61% dos casos se concentrou na região norte. Diferente do que se observou na primeira onda, que foi na região sul, e na região norte há um predomínio absoluto no número de casos no estado do Pará, seguido do estado do Amazonas. Vejam que também, a partir desse ano, 2010, passa a ser objeto de monitoramento os casos, não somente casos graves, mas hospitalizados, da mesma forma que outros países já vinham monitorando. A distribuição temporal, além de nós verificarmos aqui um maior peso da região norte, essa curva mais acentuada, houve um acréscimo no número de casos graves por influenza desse ano, da semana 1 até a semana 8, passando a haver uma redução logo a seguir, a partir da semana 8. Entretanto, essa queda que se observa entre a semana 10 e a semana 11, que isso já é final, a última semana de fevereiro, a penúltima semana de fevereiro, se deve muito provavelmente aos registros que são inseridos no sistema posteriormente, mas aparentemente já há um decréscimo na ocorrência do número de casos da região norte, ainda que, lembremos de que muito influenciado pela ocorrência dos casos no estado do Pará. E na região sul, que no ano passado tinha um predomínio absoluto, vejam que nesse ano, desde a semana 1 até a última semana, persiste uma tendência de redução. Na distribuição dos óbitos, não vou detalhar todos esses números, somente o que está circulado, que da mesma forma que verificamos em relação aos casos graves,
exatamente 2/3 dos óbitos ocorreram na região norte, sendo que um pouco mais da metade dos óbitos do país até o momento ocorreu no estado do Pará. Nas demais regiões o número é muito pequeno quando comparado com essas outras com a região norte. Então, portanto, o que nós temos atualmente é um predomínio absoluto na região norte, muito concentrado no estado do Pará, mas também alguns casos e óbitos no estado do Amazonas. Quando verificamos esse gráfico, que permite comparar o atendimento por síndrome gripal nas unidades Sentinela, em relação aos anos anteriores, é a única forma da gente comparar como tem sido a procura de serviços de saúde por influenza, ainda que síndrome gripal pode se dever a vários outros vírus respiratórios, nós verificamos de que, ainda que se verificava um aumento no número de casos graves na região norte, mas na média do país não havia esse aumento no número de casos graves, também, quando observamos esse gráfico de síndrome gripal, tem apresentado um comportamento relativamente semelhante à ocorrência da influenza sazonal, a gripe comum, dos anos anteriores. Ou seja, é possível que venha a ocorrer em outras regiões, mas esse aumento ele ainda não se deu, exceto, mais uma vez, e é bom frisar, na região norte. Qual a estratégia nacional para enfrentamento da segunda onda? Toda a definição das ações que deveriam ser desenvolvidas para a segunda onda, elas foram baseadas em avaliações realizadas conjuntamente, primeiro com secretarias estaduais de saúde, com as quais nos reunimos em 2 momentos no ano passado, bem como com o comitê técnico assessor do Ministério da Saúde e reuniões ouvindo as sociedades científicas de todo o país, ao menos aquelas com representação nacional. A gente vai ver depois um detalhamento das sociedades. Nessa avaliação, o que nós observamos é de que, no primeiro momento, as medidas que foram adotadas, elas seguiram essa sequência da convocação do gabinete permanente de emergência, o fortalecimento de uma rede de resposta rápida já existente, que é composta no nosso país por 42 unidades presentes no estado ou nas capitais, que permitem o monitoramento de emergências, qualquer emergência em nosso país. O controle nos aeroportos, e é bom lembrar que o controle dos aeroportos somente era indicado nessa primeira fase de contenção, já que os casos eram casos importados ou tinham vínculo com casos importados. A identificação e a internação para casos suspeitos de síndrome gripal, já que na fase de contenção era indicado rapidamente isolar aqueles casos para diminuir a chance ou retardar a disseminação. A distribuição de equipamento de proteção individual e oseltamivir, que já haviam sido adquiridos em anos anteriores no contexto da preparação para uma pandemia de influenza aviária, a influenza pela H5N1, e tanto o plano que já havia sido elaborado em 2005, aperfeiçoado nos anos anteriores, e os insumos que foram adquiridos foram utilizados nesse primeiro momento. Atividade de comunicação de risco, na época os informes eram diários sobre a situação, os protocolos iniciais contra H5N1 foram adaptados para a então pandemia de H1N1. Diagnóstico laboratorial, existiam já 3 laboratórios de referência que faziam exames para vírus influenza, exames específicos, o laboratório Evandro Chagas, Fiocruz e o laboratório Adolfo Lutz em São Paulo, e todo o preparo da rede de assistência baseado, no primeiro momento, de unidades de referência que já haviam sido identificados no contexto da preparação contra a pandemia pelo H5N1. Na segunda fase, ainda na primeira onda, na fase denominada de mitigação, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que se buscava reduzir o impacto da pandemia, tanto em termos da ocorrência de casos graves quanto de óbitos. As ações elas foram dirigidas para, na medida em que os casos de síndrome gripal deveriam ser atendidos na atenção primária e reservando a hospitalização somente para os casos graves, então houve toda uma preparação dessa rede de atenção primária, concentrou-se a vigilância nos casos graves, com internação, tratamento com antiviral,
que era indicada, além de para casos graves, de pessoas que tinham síndrome gripal mais algum fator de risco, coleta de amostras para essas situações, houve uma nova compra de antivirais, aí sob a forma encapsulada, já que os estoques até então existentes estavam em forma de pó, que tem uma durabilidade maior de 10 anos. A rede assistencial ela foi ampliada, os protocolos foram adequados de acordo com a evolução da pandemia. Houve uma descentralização diagnóstico específico por método de biologia molecular. Para além dos 3 laboratórios, foram acrescidos o laboratório do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. E os informes passaram a ser quinzenais sobre a situação. Como foi desenhada a estratégia para a segunda onda e como vem sendo executada essa estratégia? E é bom informar de que essa estratégia ela começou a ser desenhada a partir de outubro do ano passado, na medida em que já, a partir de agosto, já havia uma clara redução no número de casos e a perspectiva de uma segunda onda. Naquele mês foi editada uma segunda medida provisória, já que a primeira, da ordem de aproximadamente 170 milhões, tinha sido para aquisição de alguns insumos ainda para a primeira onda, e nessa segunda onda, uma segunda medida provisória com recurso da ordem de 2,1 bilhões. Isso possibilitou a aquisição de mais medicamentos, ampliação da rede laboratorial, aquisição de equipamentos para a rede assistencial, a capacitação de profissionais, comunicação, realização de estudos sobre a pandemia no Brasil, por exemplo, fatores como análise sobre fatores de risco nos casos que morreram. Então, fizemos e está em curso ainda análise de prontuários em alguns locais, como no Rio Grande do Sul, um estudo aprofundado no Rio Grande do Sul, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, bem como a análise detalhada sobre a eficácia do oseltamivir para influenza, já que havia toda uma discussão sobre se haveria indicação de uso do oseltamivir para síndrome gripal, o que até o momento não está comprovado. E especificamente para a estratégia de vacinação, foram recursos da ordem de 1 bilhão e 100 para vacinas, acrescido de mais 300 milhões numa nova medida provisória já está para ser publicada. Em relação ao tratamento com antivirais, as novas aquisições, acrescido dos estoques até então existentes, oferecem um estoque atual de quase 22 milhões de tratamentos, com distribuição contínua para as secretarias estaduais. Isso em relação ao oseltamivir. Acresce a aquisição do oseltamivir, também a aquisição do zanamivir, que é um medicamento para situações de resistência. Já são mais de 190 casos no mundo detectados de resistência ao oseltamivir, e o zanamivir é um medicamento indicado para essas situações. Além disso, como eu falei, todas as medidas foram baseadas em análises feitas sobre a resposta da primeira onda, e essa análise possibilitou identificar estrangulamento em alguns pontos de distribuição na primeira onda e a necessidade de ampliar a distribuição dos medicamentos. Por isso que foi incluído na distribuição de medicamentos esse ano a Farmácia Popular 1, que é a distribuição gratuita, bem como a venda de forma subsidiada no programa Aqui Tem Farmácia Popular. O diagnóstico laboratorial, além dos 4 laboratórios que já havia havido ampliação ainda durante a primeira onda, para essa segunda onda, já está sendo provido aquisição de equipamentos, insumos, e já houve capacitação para mais laboratórios, chegando a alcançar, com a previsão de até junho, de um total de 18 laboratórios realizando os exames específicos, com métodos de biologia molecular. Que diz respeito à capacidade assistencial, que foi um outro ponto crítico identificado nessas avaliações, especialmente em termos de melhorar a capacidade de resposta no nível terciário, especialmente no nível de UTI, de tratamento intensivo, foi para toda a rede assistencial um total de 570 milhões de reais, sendo 270 milhões somente para aquisição de equipamentos para utilização nessas situações, especialmente em UTI, mas também com a aquisição, por exemplo, de oxímetros, que permite monitorar mais precocemente o início do desencadeamento de um agravamento de pacientes, e aí indicando o uso de tratamento específico, bem outro de medidas mais antecipadoras. Ainda dentro do componente da atenção da rede assistencial,
um reforço na atenção básica e na área de alta e média complexidade, sendo que para o Programa de Saúde da Família são 114 milhões, o que permite ampliação da capacidade de atendimento no momento da pandemia, da segunda onda, bem como um incentivo com repasse de recurso direto para média e alta complexidade, o que permite, por exemplo, contratação de novos leitos. Como eu falei, um total de 525 milhões, não 575 que eu tinha referido, mas 525 milhões para a rede de assistencial. Uma outra iniciativa importante que permite aumentar essa possibilidade de capacitação é a conclusão, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e uma rede de universidades, do que se denomina Vadmecum, que é um guia de bolso eletrônico, permite a sua utilização em treinamentos de larga distância, não somente para profissionais, como também para estudantes, que podendo ser utilizado nessas situações. Outras ações estratégicas envolvem a alteração do protocolo, como eu referi, a partir desse ano, como outros países já vinham seguindo, o monitoramento se dá a partir de casos graves internados e a coleta de amostras dirigido para esses casos internados, uma ampliação do tratamento, a possibilidade de ampliação do tratamento para algumas situações específicas, ampliação em termos de número de doses ou de tempo de tratamento, o aperfeiçoamento na comunicação de risco, a articulação com sociedades científicas e outros atores. Vocês terem um exemplo, toda a estratégia ela foi discutida com 19 sociedades científicas, cada uma representando um segmento dentro das áreas de conhecimento necessário para a preparação e resposta a essa segunda onda. Especificamente em relação à vacinação, que é um ponto que tem mais gerado dúvidas e sugestões, o primeiro ponto é que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cumprido por todos os países, o objetivo da vacinação não é a contenção da pandemia, na medida em que não é factível a sua eliminação ou a interrupção da transmissão nesse momento, não somente no Brasil, como em qualquer país. Nenhum país está trabalhando com a ótica de interromper a transmissão. Daí que o objetivo é vacinar aqueles grupos mais vulneráveis em relação ao desenvolvimento de formas graves, complicações e óbitos. Então, é proteger esses grupos para que tenha uma redução no número de casos graves e mortes. Bem como a manutenção da infraestrutura dos serviços de saúde envolvidos na resposta à pandemia, aqueles serviços que tiveram e têm atuação nessa resposta, com o mesmo objetivo de evitar e diminuir o impacto da pandemia no que diz respeito a agravamento e morte. Ou seja, não é incluído no objetivo mundial a vacinação de toda a população, o que somente estaria indicado quando se tratasse de uma doença em vias de eliminação. Não há nenhuma doença hoje, presentemente, que esteja colocada para vacinação de toda a população com o objetivo de sua eliminação. Portanto, visando cumprir esse objetivo e procurando identificar quais são aqueles grupos mais vulneráveis para os quais deve ser dirigida a vacinação, nós levamos em consideração um conjunto de fatores, e esse é um ponto importante. Nenhum desses fatores isoladamente ele pode ser elencado para justificar a inclusão de algum grupo nessa estratégia. Desculpe que a numeração aqui está errada, mas o primeiro desses fatores diz respeito à análise daquelas variáveis que a gente viu na distribuição etária, tanto em relação a casos graves quanto em relação aos óbitos, né, que evidenciou de que, se eu levo em consideração o conjunto dos indicadores, o grupo etário, quando consideramos em termos de grupos etários, o grupo entre 20 e 29 anos foi o mais afetado, com maior incidência e com peso importante na mortalidade. O segundo grupo etário, em relação à importância, quando leva em consideração esse conjunto de fatores, foi o de 30 a 39. Entretanto, os grupos mais prioritários, que foram mais afetados, não foram nem mesmo esses grupos etários, quando se tratam de adultos saudáveis, mas sim as pessoas que tinham alguma comorbidade. E aí, lembrando, 3/4 dos óbitos no Brasil
que ocorreram no ano passado tinham pelo menos uma comorbidade. Se agregamos aí as gestantes que não tinham comorbidade, menor de 2 anos, incluímos esses dois grupos etários, de 20 a 29 e 30 a 39, aí está compreendido mais de 95% dos óbitos que ocorreram no Brasil. Portanto, se levamos em consideração somente os indicadores e análise epidemiológica feita no Brasil, em consonância do que ocorreu no mundo, esses grupos que deveriam ser priorizados para vacinação, tendo em mente o objetivo já referido aqui. Mas também foi levado em conta o que ocorreu na segunda onda no hemisfério norte, que mantiveram esses grupos mais vulneráveis. Recomendação do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunização, comitê constituído por representantes de sociedades científicas e instituições acadêmicas. Recomendações da Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, que a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, de forma oficial, têm colocado o mesmo objetivo de reduzir a morbidade e a mortalidade pela influenza pandêmica e proteção dos profissionais de saúde envolvidos na resposta à influenza pandêmica. Como eu já referi, isso foi exaustivamente discutido com todas as sociedades científicas relacionadas ao tema. E quando falamos no âmbito do Ministério da Saúde, estamos falando as sociedades brasileiras, não representações estaduais ou regionais, que é importante que venham a ter e tenham tido, e ocorreu efetivamente, discussões com as secretarias estaduais e municipais. Mas nós tivemos o próprio ministro, no dia 23 de janeiro, em uma reunião, e seguida de uma conferência com a imprensa, reuniu todas as sociedades para discutir todos esses critérios e foram validados esses critérios, bem como feitas algumas modificações por proposição dessas sociedades. Então, portanto, esse é um dado importante que não deixou de ser somente uma estratégia desenhada inicialmente pelo Ministério da Saúde, mas desenhada, discutida, referendada pelas sociedades científicas nacionais, pela representação dos secretários estaduais, representação dos secretários municipais de saúde, além do Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Associação Brasileira de Enfermagem. Um outro fator é o critério de sustentabilidade dos serviços de saúde, que diz respeito à capacidade que os serviços têm de realizar a vacinação em cada etapa, na medida em que não é possível, dado a dimensão dessa estratégia de vacinação, fazer a vacinação de todos os grupos, ainda que tivesse vacina em tempo hábil, que não há, de fazer a vacinação de todos os grupos no mesmo período de tempo. Um último critério que aparece aí bem abaixo, numerado como 7, esse é um dado importante. A disponibilidade de vacina em tempo oportuno. O que isso quer dizer? A partir de janeiro, especialmente nos países da Comunidade Europeia, muitos países não usaram todas as vacinas que tinham adquirido ou refizeram os seus contratos com as empresas para não prover toda a entrega que tinha sido contratada inicialmente. Isso levou a um certo paradoxo na medida em que, em princípio, havia sobra de vacina no mundo, no hemisfério norte, e isso poderia ser rapidamente adquirida ou doada para ou pelos países do hemisfério sul. Entretanto, no momento que se faz a negociação com esses laboratórios, e como eu falei, todas essas providências foram adotadas até o final do ano passado, nós, em dezembro, tínhamos fechado já os contratos com as empresas, não existia vacina para ser entregue em tempo oportuno. Mesmo em janeiro, quando houve maior aporte de vacina pelos laboratórios, que fizemos nossa negociação, incluímos um outro grupo etário de 30 a 39 anos, para todos os senhores terem ideia, esse grupo foi colocado para fazer a vacinação agora, em maio, somente porque nenhum laboratório, teria capacidade de entregar em um período mais precoce possível. Até hoje, só para todos os senhores terem uma ideia, não temos ainda a entrega dessas vacinas, que será procedida nas próximas semanas. Então, esse é um dado muito relevante quando discutimos qualquer possibilidade, ainda que indicado, de ampliação para outros grupos. Toda estratégia, ela não somente no Brasil, mas ela foi discutida, pelo menos nessas duas reuniões, com todos os países das Américas, coordenada pela Organização Pan-Americana da Saúde,
E a maioria dos países do mundo todo e nas Américas incluíram somente esses grupos: trabalhadores de saúde, gestantes, população indígena, população com doenças crônicas de base, as denominadas comorbidade. Somente Brasil, Canadá, Estados Unidos, nas Américas e alguns poucos países em outros continentes, incluíram, além desses grupos, outros grupos, como aqui no Brasil, crianças saudáveis entre 6 meses a menores de 2 anos, adultos saudáveis de 20 a 29 e depois, como eu referi, de 30 a 39, baseado naqueles critérios nas análises realizadas. Portanto, o Brasil é o país que está situado em termos da maior oferta e da maior amplitude da vacinação, tanto em termos brutos, em termos de número de doses a serem aplicadas, foram adquiridos 113 milhões de doses, como em termos de cobertura populacional. Aqui estão listados os números dessas populações estimadas, são 91,7 milhões de pessoas, sendo que aí se acresce uma reserva estratégica para eventual mudança que ainda venha a ocorrer, ou estimativas que foram analisadas de quantidade de pessoas dentro de cada grupo desse, tem uma margem de segurança para aumentar mais ainda a oferta de vacina, bem como perda, que sempre ocorre em todas as campanhas de vacinação. Então, são 91,7 milhões de doses para 113 milhões de pessoas. Muito rapidamente, então, os trabalhadores de saúde, é importante afirmar de que, independe da categoria profissional, todos os que estão envolvidos em atividades relacionadas à resposta a pandemias, independente da sua categoria profissional, estão incluídos na vacinação. Gestantes, grávidas em qualquer período de gestação, isso por sugestão da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, já que inicialmente se pensou em somente de vacinar grávidas no segundo e no terceiro trimestre, como alguns países indicavam, mas aqui em discussão com a nossa federação foi incluído todo o período e sem nenhum risco para essas gestantes, sendo que, por precaução, também foi utilizada a vacina sem adjuvante. Pacientes crônicos, uma lista grande de doenças crônicas que estão associadas com complicações pela pandemia, bem como com a possibilidade, aumentando o risco de mortes. A lista está detalhada mais na nossa página na internet. População sem comorbidade, que foram incluídos crianças maiores de 6 meses, menores de 2 anos, já que abaixo de 6 meses as crianças têm a menor resposta imunológica a qualquer estímulo com vacinas, sendo que as crianças recebem 2 meia doses, a primeira nessa fase agora, que se encerra a sexta, e a outra ao mês depois da primeira dose. E adultos saudáveis, como eu falei, o Brasil, diferente da grande maioria dos países, incluiu esse grupo populacional, e aqui nós estamos falando de 55 milhões de pessoas que fazem parte desse grupo. A população de 60 anos, pelos motivos que eu já referi, ela vai tomar, toda a população maior de 60 anos, vai tomar a vacina contra a influenza sazonal, na medida em que continua circulando o vírus de influenza sazonal. Esse grupo etário é o grupo de maior risco para doença grave e óbito por influenza sazonal. Então, se mantém as campanhas que são realizadas desde o ano 2000. E aqueles que estão nessa faixa etária, que têm, além disso, além da faixa da idade, comorbidade, vão receber a vacina no mesmo momento contra a influenza pandêmica. As etapas de vacinação, isso está bastante divulgado, disponível na nossa página. Estamos agora na segunda etapa, que inclui gestante, indivíduos com doença de base e crianças entre 6 meses a 2 anos. Na próxima segunda, inicia a terceira fase, que é a população de 20 a 29 anos. Como eu referi, a gestante segue em todos os períodos. Essa de 20 a 29 anos vão ser 35 milhões de pessoas nessa faixa etária. A quarta, a população acima de 60 anos, e a quinta, de 30 a 39 anos, como eu falei, dado a capacidade de entrega pelo laboratório em tempo oportuno, bem como a capacidade dos serviços também, se eu pudesse entregar antes, que não foi possível entregar pelos laboratórios, ainda assim estaríamos falando de vacinar 55 milhões de pessoas em
em 2 semanas, o que nenhum serviço no mundo inteiro consegue fazer. Para os senhores terem uma ideia, a maior vacinação já registrada no mundo, que foi a campanha da rubéola, há 2 anos atrás, vacinou 67 milhões de pessoas em 6 meses. Então, estamos falando aqui de um desafio muito maior. Aqui estão situadas as datas, não vou ler, isso está amplamente divulgado. Então, só para reafirmar, a próxima fase começa no dia 5 de abril, na próxima semana, nessa população de 20 a 29 anos. Essa vacina ela tem se evidenciado bastante segura. A vacinação feita no hemisfério norte, ela não tem sido atribuída à ocorrência de casos graves, seja da esperada, havia uma expectativa de ocorrência de casos de síndrome Guillain-Barré, não tem sido ocorrido um aumento de casos de síndrome Guillain-Barré, que normalmente ocorre por várias outras patologias na população, e um número muito baixo, mas ocorre, nem outro evento adverso grave que possa estar relacionado ao uso da vacina. Então, a experiência do hemisfério norte dá mais ainda uma segurança sobre o uso dessa vacina. Comunicação, é sempre bom levar em conta de que essa estratégia é complexa, diferente de todas as vacinações feitas até então, em que se dirigia para um determinado grupo. Essas são para públicos distintos em etapas diferentes. E daí a importância de se manter a coerência e a uniformidade das ações no país como um todo, como sempre foi feito nos mais de 35 anos do Programa Nacional de Imunização, que é um dos responsáveis pelo sucesso desse programa na redução de doenças imunopreveníveis. Por fim, essa complexidade, por outro lado, traz grandes desafios para o país, para o Programa Nacional de Imunizações, mas que nós consideramos que, dada a credibilidade que o programa tem, esse programa é constituído os programas estaduais, municipais, pelas 36 mil salas de vacinação em todo o mundo, numa estratégia que, volto a frisar, foi extremamente discutida com todas as sociedades científicas, bem como com secretarias estaduais e as suas representações junto ao Ministério da Saúde. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer dúvida. Bom, obrigado, doutor. Exauri. Vou passar as perguntas, as indagações encaminhadas pelos colegas, embora eu tenha visto aqui que a maioria delas já restou respondida aí na própria apresentação. Acho que nós podemos reforçar aí, de alguma forma, algum aspecto pontual. A primeira pergunta, e aí eu vou tentar fundir algumas perguntas de colegas, seria exatamente quanto ao cronograma. Eu vi que no final foi apresentado um slide com o cronograma de vacinação. Eu gostaria de saber, então, onde é que está disponível esse cronograma, e vou juntar com outro pedaço de 2 perguntas aqui, que se preocuparam especificamente com crianças menores de 2 anos. A dúvida seria se a vacinação vai para criança até 2 anos incompletos, ou se ela iria até 2 anos e 11 meses e 29 dias, então seriam excluídos aqueles ao completar 3 anos. Pergunta que veio da colega do Rio Grande do Sul, a Lara, e da Zane, lá de Minas Gerais. O cronograma foi um pedido de um outro colega, que veio, daqui, me parece que do Mato Grosso. O cronograma de vacinação está disponível na página do Ministério, www.saude.gov.br, bem como está fixado em cartazes produzidos pelo Ministério da Saúde e distribuídos por todas as secretarias estaduais, assim como por meio de contato pelo nosso 0800, mas creio que o mais fácil para os senhores seja acessar na nossa página. No que diz respeito às crianças, são crianças até 2 anos incompletos, ou seja, 1 ano, 11 meses e 29 dias. Isso baseado em que esse é um grupo que, por um daqueles indicadores, apresentou um dos maiores riscos de doença grave ou de óbito. Ou seja, crianças já com 2 anos completos não estão incluídos para a vacinação, na medida em que a maioria absoluta
das pessoas que não têm algum fator de risco, não estão nessas faixas etárias, elas, se vierem a ter gripe, vão desenvolver forma leve e vão ter cura espontânea, até mesmo sem o uso de medicamentos específicos. Doutor Eduardo, em relação às crianças até 2 anos, o senhor pode passar aquele quadro que mostrou a taxa de letalidade de óbito de 2 e 3 anos? Me pareceu que as taxas ficaram muito próximas ao... a taxa de... Não sei se está mostrando para todos. São 4 indicadores que devem ser analisados em seu conjunto. Então, por exemplo, se observamos taxa de mortalidade, menor de 2 anos tem uma expressão importante, diferente de 2 a 9 anos, 2 a 19 anos, por exemplo. Quando olhando proporção de óbitos, que aí está muito mais relacionado ao tamanho da população, e aí menor de 2 anos já tem um peso menor. Isso porque a população menor de 2 anos é muito pequena, são 3 milhões de pessoas, enquanto que a população entre 2 a 9 anos são... Perdão, menor de 2 anos são 5 milhões e 500 pessoas, crianças. 2 a 9 anos já são mais de 10 milhões. Então, por isso que a gente tem analisado sempre no conjunto o peso absoluto e o peso relativo em relação à população. Bom, nós recebemos algumas perguntas em relação a possíveis efeitos colaterais e a segurança da vacina. Eu vou passar algumas no conjunto, se eu puder comentar. A primeira foi da Rose, que encaminhou direto do computador da secretária dela, Rita de Cássia, e ela falou que foi veiculado numa matéria jornalística no São Paulo TV, informando sobre possíveis danos que seriam causados a mulheres grávidas. Ela finaliza indagando o seguinte, que ela gostaria de saber se é verdade que uma versão da vacina possui substância prejudicial às mulheres grávidas. Em caso positivo, por que isso não foi veiculado? Uma outra colega, na verdade, acho que é a mesma colega, a Rose, ela colocou que na bula da vacina consta que o medicamento é contraindicado para menores de 18 anos e que não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Na bula da vacina feita pelo Instituto Butantan. E há alertas nessa mesma vacina sobre a possibilidade da ocorrência da síndrome de Guillain-Barré, acho que é esse a forma de expressar, e outros efeitos adversos. Ela está perguntando por que, ela gostaria de alguns comentários sobre isso e por que essas questões não estão sendo esclarecidas à população. E por que incluir menores de 2 anos se a vacina seria contraindicada para menores de 18 anos. Ainda na mesma linha, o colega do Mato Grosso, ele colocou uma série de questionamentos sobre alguns aqui. O Ministério da Saúde ou outro órgão oficial realizou análises técnicas acerca da segurança da vacina contra a gripe. Os laboratórios responsáveis pela vacina apresentaram estudos de segurança sobre o produto. Revelam confiáveis. E ele colocou aqui que o presidente da Comissão de Saúde do Parlamento Europeu teria discorrido sobre possibilidade de lesões neurológicas em decorrência da vacina. E pede para que sejam feitos alguns comentários e esclarecimentos sobre isso. Por final, ainda também do presidente da Comissão de Saúde do Parlamento Europeu, ele coloca, a informação é que esse presidente teria comentado que a vacina consiste em células cancerígenas de animais e de que inexistem estudos seguros acerca de suas possíveis reações adversas. Sobre isso que o colega também.
Bom, grande parte diz respeito, aliás, todas, né? Aos efeitos colaterais, eu acho que isso é bom esclarecer. E a segurança. Em relação às mulheres grávidas, a vacina que está sendo indicada para mulheres grávidas é a vacina sem adjuvante. Existem 2 tipos de vacina no que diz respeito a essa indicação, com adjuvante e sem adjuvante. O adjuvante é uma substância que potencializa o efeito da vacina para uma mesma quantidade do princípio imunoestimulador. Não existem estudos que evidenciem de que, mesmo a vacina com adjuvante, ela tem um efeito, dado a uma mulher grávida, tem efeito deletério, seja em termos de malformação, seja em termos de aumento de risco de aborto ou algum outro dano para a mãe ou para o bebê. Entretanto, por precaução e por recomendação dos próprios fabricantes, o Ministério adquiriu e distribuiu para os estados a vacina sem adjuvante para ser dado às gestantes. A quantidade suficiente de doses de vacinas do Butantan, bem como também vamos receber de outro laboratório por meio da Organização Pan-Americana da Saúde. No que diz respeito a se a vacina do Butantan estaria contraindicada para menores de 18 anos ou para gestantes, aí são 2 questões distintas. A do Butantan, nós estamos adquirindo com ou sem adjuvante, então cai nessa mesma regra. A do Butantan sem adjuvante, ela é dada para gestante. Com adjuvante, dado para outros grupos, mas, mais uma vez, por precaução, não que tenha nenhuma evidência de que vá gerar algum efeito, mas por precaução, somente estamos dando sem adjuvante. Em relação a menores de 18 anos, durante o primeiro momento, no ano passado, em que foi apresentado, os estudos iniciais foram apresentados pelos laboratórios, e à época pela Sanofi Pasteur, indicavam de que aquela vacina ela teria um efeito para pessoas acima de 18 anos. Estudos posteriores, ainda no ano passado, e isso inclusive já foi válido para o uso da vacina no hemisfério norte, ela já foi utilizada no hemisfério norte, estudos comprovaram que essa vacina também ela tem oferece uma boa proteção, não tem nada a ver com risco de evento adverso, tinha mais em termos de ter mais ou menos proteção, para pessoas com menos de 18 anos, situada aí nessa faixa, incluindo abaixo de 2 anos. O laboratório apresentou esses estudos à Anvisa, foi devidamente analisado e, portanto, há indicação do uso dessa vacina, e isso, inclusive, consta a documentação nas secretarias estaduais de saúde, provida pelo laboratório para a Anvisa, e isso está documentado pela Anvisa. Então, não tem nenhum problema de usar essa vacina ou qualquer outra vacina para pessoas com menos de 18 anos, em termos de segurança, em termos de eficácia. Há somente a recomendação e a seleção desses grupos, como eu referi aqui no Brasil, de que ele compreende grupo abaixo de 2 anos, de 6 meses até 2 anos incompletos e acima de 20 anos. Em relação à síndrome Guillain-Barré ou outros eventos adversos, a síndrome Guillain-Barré sempre é uma das preocupações de possíveis eventos que podem ocorrer durante uma vacinação, especialmente numa estratégia mais maciça, incluindo aí a síndrome Guillain-Barré, que é uma doença neurológica que pode ter uma resolução em 2 anos aproximadamente, mas o que se observou no uso dessa vacina nos países do hemisfério norte é de que não há nenhum relato confirmado de associação o uso dessas vacinas, as mesmas que estão sendo utilizadas no Brasil, e a ocorrência da síndrome de Guillain-Barré. Então, ela se mostra bastante segura, além de eficaz, bastante segura, tanto em relação à possível ocorrência dessa síndrome, quanto em relação à ocorrência de outros eventos adversos graves. Um estudo recente mostra de que a segurança dessa vacina, se eu salvo engano, saiu no Lancet, é muito semelhante à da vacina contra a influenza sazonal, da gripe comum, que é dado durante anos, não somente no Brasil,
mas em outros países. Todas essas informações, elas estão divulgadas na página do Ministério, inclusive na seção Perguntas e Respostas, tem uma série de respostas a essas perguntas, e algumas dessas informações, elas foram até veiculadas por um e-mail falacioso, que contém uma série de inverdades, tem circulado até hoje na internet. Preparamos uma resposta que está postada na página do Ministério da Saúde, que responde cada uma dessas questões das falaciosas. Claro que as dúvidas colocadas aqui pelos colegas, eles são plenamente compreensíveis e é nosso papel efetivamente responder. Mas, por exemplo, em relação a que essas vacinas têm substâncias cancerígenas, efetivamente isso são informações que não têm nenhuma veracidade do ponto de vista científico. Há uma utilização, a meu ver, um pouco maldosa sobre a composição com mercúrio, já que a vacina tem mercúrio e uma dessas mensagens falaciosas colocava de que o mercúrio ele tem sido abolido de outros produtos e não deveria ser utilizado na composição da vacina. Bom, o mercúrio ele é utilizado não somente nessa vacina, em várias outras vacinas, inclusive aquelas que o Programa Nacional e os programas de outros países de imunização dão para as suas crianças, em uma concentração muito pequena que não tem nenhum efeito na saúde das crianças. Isso tem sido estudado durante vários anos, tem sido objeto de análise também realizado pelos laboratórios nacionais e internacionais. Todas essas vacinas, para serem licenciadas no Brasil, tanto para ser utilizado pelo Ministério da Saúde nessa estratégia, quanto para ser vendida, para ser comercializada, o laboratório tem que apresentar estudos para a Anvisa, que é o órgão regulador. Então, todas essas vacinas, a segurança está dada não somente, como eu referi, pelo que a sua utilização no Hemisfério Norte, como pelos estudos apresentados pelos laboratórios validados em todos os países. Eu creio que foram essas questões. Bom, eu gostaria, tem um tema que já foi, embora já tenha sido esclarecido, vamos tocar de novo, porque o colega encaminhou uma pergunta, mas eu vou juntar com outras do mesmo colega, o colega do Mato Grosso. Ele perguntou se existe disponibilidade em nível nacional e mundial de vacinas para atender toda a população brasileira. Eu vou complementar só porque ele indagou qual seria o custo aproximado para a aquisição do quantitativo necessário para todos os grupos, né, inclusive os excluídos, e como o Ministério da Saúde pretende realizar a proteção desses indivíduos que pertencem aos grupos que não foram selecionados para tomar a vacina. Não existe disponibilidade para vacinar toda a população mundial. E não existe disponibilidade para vacinação da população em tempo oportuno. O que é que eu chamo de tempo oportuno? Quando iniciamos as negociações com os laboratórios, e isso se deu entre setembro e outubro do ano passado, e acrescido em janeiro, quando incluímos mais um grupo de 30 a 39, o que foi oferecido ao Ministério da Saúde se baseou, além desses critérios, na capacidade também dos laboratórios entregarem em momento que pudesse haver a proteção dessa população antes do período mais crítico. Vocês podem ver na estratégia de vacinação que ela se encerra ao 21 de maio, ou seja, exatamente um mês antes do inverno. No ano passado, a influenza pandêmica, o pico dela se deu no meio do inverno, mas ela começa a aumentar, a influenza, não somente a pandêmica, mas a influenza sazonal, com o início do inverno. Então, portanto, para entrega ao Brasil, antes desse período crítico, não há disponibilidade. Mesmo os laboratórios que, em determinado momento, informavam de que não temos disponibilidade de entrega, quando chegávamos e verificávamos, bom, então vamos ver o cronograma de entrega, isso era para setembro, outubro, novembro, o que certamente pode vir a ser útil aos países do hemisfério norte, mas seguramente para o Brasil e todos os países do hemisfério sul seria muito tardio. Um outro ponto também, e aí a meu ver esse é o mais importante, é de que diz respeito ao objetivo da vacinação.
visa proteger esses grupos mais vulneráveis. Como eu falei, mais de 90%, em torno de 95% dos grupos, das pessoas que vieram a morrer ou desenvolver forma grave, tinham algum desses fatores, ou doença crônica, ou eram gestantes, ou estavam situados dentro desses grupos etários mais vulneráveis. E, em verdade, essa estratégia seguida não somente para essa vacinação, como todo o programa de vacinação no Brasil e no mundo, ele visa proteger os grupos mais vulneráveis. Não existe nenhuma estratégia de vacinação para toda a população mundial. Mesmo aquelas vacinas que são objeto de eliminação, de interromper a transmissão, as poucas que são possíveis fazer isso, não é baseado na vacinação universal. Por exemplo, conseguimos eliminar pólio, o sarampo, e estamos eliminando a rubéola com vacinação em grupo de crianças, né, menores de 5 anos. Rubéola, fizemos no passado um determinado grupo de mulheres de idade fértil, porque queríamos atingir aí a síndrome da rubéola congênita. Então, é sempre com grupos que são prioritários, isso para a pandemia como para todas as outras doenças. E mais, nenhum país do mundo, isso podem buscar informações na página desses países, está vacinando ou vai vacinar toda a sua população. Ok, eu vou completar ainda nesse assunto. Uma colega informou que o Ministério da Saúde informa que cumpriu as recomendações. Portanto, a manifestação dessas organizações deve ser interpretada como uma sugestão de conduta. E aí ela chama a atenção que o próprio governo americano, concentrado em a meta para toda a população entre 6 meses de idade, entre 6 meses até os 60 anos de idade, desejar se vacinar, né? O doutor Eduardo colocou aqui que não houve nenhum país do mundo que tenha feito a vacinação universal, né? Ela está trazendo essa questão, acho que poderia merecer alguns comentários, que eu inclusive já ouvi do doutor Eduardo. E eu gostaria de saber se, comparado com os outros países, em termos de faixas de cobertura, como é que o Brasil se situa, se ele está fazendo uma cobertura parecida com os países que estão na mesma situação, uma cobertura mais abrangente, e se isso, de alguma forma, pode trazer também a segurança para aqueles grupos que não foram os contemplados com a vacinação, ainda reforçando a pergunta do colega do Mato Grosso, né? Como é que seria, como é que nós estaríamos lidando com a proteção desses indivíduos que estão fora dos grupos vacinados, a serem vacinados? Nós seguimos não somente as recomendações da Organização Mundial da Saúde, e veja que eu mostrei um slide que essas recomendações foram discutidas em todos os países das Américas, e que essas recomendações eram bem claras, de que deveria ser priorizado, e aí de acordo com a situação de cada país e com a disponibilidade de vacinas, 4 grupos. Profissionais de saúde envolvidos com a resposta à pandemia, população indígena, gestantes e pessoas com comorbidade. Deveria se analisar, isso consta na página da OMS, foi postado em julho do ano passado, outros grupos que poderiam ser incluídos para a vacinação. E aí a OMS cita todos os grupos separadamente para análise de acordo com a situação de cada país. Ou seja, o Brasil, ele, junto com os Estados Unidos e Canadá, e esses 2 países, numa fase inicial, eles incluíram outros grupos, além daqueles recomendados pela Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde. Entretanto, o Canadá, e nós temos acompanhado isso continuamente nas páginas desses demais países, inicialmente tinha previsto uma aquisição de vacina para algo da ordem de mais de 80% da sua população. Mas, quando começou a vacinação no Canadá, já estavam iniciando a segunda onda, no outono, naquele país, a procura ela já não foi tão grande quanto a esperada. Isso levou a que o Canadá, por um lado, restringisse as aquisições, oferecesse doação para países mais pobres. No primeiro momento, eu cheguei a verificar, ele estava estimando de pelo menos 5% seria doado. E, por outro,
abrir, e aí esse é um dado importante, abrir para outros grupos, considerando de que aqueles que eles estavam indicando como prioritários não estavam buscando diretamente ou satisfatoriamente a vacina. Exatamente o que ocorreu nos Estados Unidos. Nós acompanhamos nos Estados Unidos o que estava sendo colocado como recomendação, em que, num primeiro momento, constava somente esses grupos, os 4 grupos recomendados pela OMS, e mais população de adultos jovens. Posteriormente, dado a pouca procura em relação a atingir todos aqueles grupos prioritários, eles abriram de que poderia ser incluído ou poderia ser indicado a vacinação para outras pessoas. Mas isso efetivamente porque aqueles grupos prioritários eles não foram preenchidos. E aí há uma distinção muito clara em relação ao programa no Brasil de imunização, em relação especialmente aos Estados Unidos e aos países da Europa. É de que o Programa Nacional de Imunizações, quando ele faz estratégia de vacinação, ele busca a vacinação de todos esses grupos que chamamos grupo-alvos, né? Primeiro, a vacina está lá no posto de saúde, se a população não procura, vai de casa em casa, usa estratégia de saúde da família, tem os roteiros itinerantes na zona rural, ou seja, o que é grupo-alvo, ele é atingido. Nos Estados Unidos já é diferente. Os Estados Unidos, primeiro que não é o CDC que adquire a vacina, né? Muitas vezes são os estados. A vacina está na unidade e a população pode procurar ou não. Isso leva com que as coberturas alcançadas nos Estados Unidos sejam, para a grande maioria das vacinas, sejam muito mais baixas do que as que são executadas aqui. Nós estamos trabalhando com a cobertura mínima de 80%, mas pretendemos alcançar mais de 80%. Nos países da Europa, menos ainda. A aquisição foi feita inicialmente, ou pelo menos os contratos iniciais, previam um contingente populacional maior em termos da proporção da população, mas isso foi bastante suficiente a procura nos países da Europa, o que levou com que, por um lado, eles devolvessem uma parte, quando foi possível rever os contratos, doar, e por outro, dizer, olha, qualquer um agora pode procurar a vacina porque está sobrando vacina nas nossas unidades. Isso, pelo menos, o que ocorreu principalmente na Europa. Desculpe, teve outra pergunta? Em relação eu citei como os outros países, então, aos outros grupos. Os outros grupos etários que não estão incluídos para a vacinação são, como a gente já verificou, a maioria absoluta desenvolve forma leve da doença, não desenvolve complicações, muito menos evolui para óbito, né? Já que, baseado no que ocorreu no ano passado no Brasil, e também de forma semelhante em outros países, os grupos mais acometidos, mais vulneráveis, são exatamente esses. Primeiro, quem tem comorbidade, doenças crônicas. Segundo, gestantes. E depois, população indígena. E depois, dos grupos saudáveis, uma pequena proporção, mas ainda assim importante em termos de número absoluto, de pessoas com adultos jovens, que não têm nenhum fator de risco, pelo menos conhecido. Pode ser até que tenha, mas pelo menos conhecido. Por isso que nós incluímos esse grupo, que vai de 20 a 39 anos. Ok, eu vou reiterar uma pergunta que eu já fiz, mas vou incluir aqui uma outra questão. Eu queria saber se eu pudesse dar uma explanação de como essa cobertura por faixas ela pode refletir na cobertura ou numa melhor atenção àqueles grupos mesmo os excluídos. E eu gostaria de saber, quanto aos portadores de comorbidades, né, de doenças crônicas, como é que será feito na ponta essa identificação, como é que eles vão poder se apresentar para receber a vacina, se eles precisam de alguma documentação específica ou se será uma autoindicação? Como a vacinação ela vai compreender um pouco mais da metade da população, em relativamente um curto período de tempo, isso também tem um efeito secundário, e eu digo secundário porque não é o objetivo principal dessa estratégia, mas tem sim também um efeito em termos de diminuir a chance de contato com pessoas infectadas. Você tem um impacto na transmissão,
não interrompe ela, de maneira nenhuma, mas tem um impacto na transmissão, já que mais da metade das pessoas já passam a estar protegidas com a vacina. Sem contar aquelas que foram infectadas no ano passado, que também já são imunes a essa doença. Mas não é, como eu falei, não é o objetivo principal, interromper a transmissão, porque ele não é factível, seja no Brasil, seja no mundo, mas sim. O outro dado importante, e aí diz respeito, mais uma vez, à gravidade, é que, protegendo os grupos mais vulneráveis, no que diz respeito à assistência, à atenção, esses grupos é que demandam mais por internações e ocupação de leitos de UTI. Esses grupos sendo protegidos, e especialmente fazendo a vacinação até 21 de maio, ou seja, no período que seria esperado de ter o pico dessa segunda onda, vai haver uma muito menor sobrecarga nos serviços, especialmente de leito de UTI, porque essas pessoas que teriam mais chance de desenvolver forma grave para leito de UTI, elas já vão estar protegidas. Então isso também tem uma melhor, aumenta a capacidade do serviço de atender, para atender outras pessoas, seja na atenção básica, porque diminui bastante aquelas que mais precisam, seja mesmo na média e alta complexidade. A questão das doenças crônicas. Em relação a doenças crônicas... Como é que as pessoas... sobre a identificação, ok. Nessas duas reuniões que eu referi, que ocorreu, uma na Costa Rica, outra no Panamá, com todos os países das Américas, chegou a ser considerado, e para discussão com os países, a possibilidade de solicitar ou exigir algum atestado de que a pessoa tivesse alguma dessa doença. No Brasil, nós discutimos isso com todas as sociedades científicas, de cardiologia, pneumologia, pediatria, endocrinologia, entre outros. E nessas discussões ficou claro de que isso iria gerar uma burocracia desnecessária e levaria o indivíduo que tem alguma doença, especialmente que muitos desses que têm doenças crônicas, ele já tem contínuo atendimento pelo seu médico, pelo seu serviço de saúde, até porque muitos fazem medicamento de uso contínuo, estão sempre nas unidades de saúde. Precisariam voltar mais uma vez para pegar o atestado para depois fazer a vacinação. É claro que aí nós temos de contar, isso é parte da estratégia de comunicação, com a compreensão das pessoas, né, e essa compreensão em termos da civilidade de saúde pública, de que só devem efetivamente procurar aquelas que tenham a sua condição de doença crônica. Mas uma pessoa que vier a uma unidade de saúde e não tiver uma doença crônica e informar que tem, ela vai ser vacinada porque não há recomendação de que seja exigido. No que nós temos observado, nós já estamos na segunda semana dessa etapa que está incluído o grupo de doenças crônicas, esse não tem se constituído um problema muito importante. Vem só relatos pontuais em alguns poucos locais que tem havido uma procura muito grande de pessoas que têm doenças crônicas, mas é muito pontual. Doutor Eduardo, eu queria fazer uma pergunta ali pelo quadro inicial apresentado, do balanço do ano passado. O registro de óbitos no mundo foi cerca de 15 mil, se eu não estiver errado. 15 mil óbitos no mundo todo. No Brasil, os óbitos ficaram na marca de 2036, 2051. Então, praticamente 15% dos óbitos no mundo ocorreram no país. Gostaria de saber, já inclusive depois tem pergunta de uma colega do Paraná, da Antônia Lélia, sobre algumas especificidades dessa síndrome gripal que pode ter no Brasil ou pode ter nos estados da federação, se o Ministério da Saúde encontra uma explicação por que praticamente 15% dos óbitos foram registrados no nosso país. É da rede assistencial? É relativo ao clima? Enfim, é uma indagação porque digamos assim, me chocou porque os dados que eu tinha era desse percentual que se assemelhava aos percentuais de letalidade das síndromes gripais. Mas o quantitativo é muito expressivo, se eu pudesse esclarecer. Mas eu não sei se você vai fazer a pergunta da Antônia Lélia, que ela entra nessa especificidade de Curitiba, eu acho, né? Bom, deixa eu completar então. Na verdade, nós tivemos duas questões do Paraná, da colega Antônia Lélia e da colega Monique.
Uma, gostaria que fossem explicitadas as estratégias adotadas pela vacinação por faixa etária, consideradas essas diversidades entre os estados, se isso foi considerado na formulação da política, né? E a outra colega, ela coloca o seguinte: considerando que os próprios dados do Ministério da Saúde, no informe epidemiológico de 2009, página 8, tabela tal, comparando o coeficiente de mortalidade observado em Curitiba, capital do Paraná, com as taxas apresentadas nas outras regiões do Brasil, ela observa que o risco de um cidadão na capital curitibana morrer com a gripe é, respectivamente, 2,5, 3,2, 18,6 e 52 vezes maior que o risco que tem os residentes nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ou seja, ela está pontuando que em Curitiba os índices foram muito mais altos e fez essa comparação. Ela está perguntando como é que o Ministério da Saúde justifica que o Estado do Paraná não venha recebendo um tratamento diferenciado na disponibilização da vacina, visto que já foram contabilizadas 342 mortes causadas pela pandemia. E mais, aí eu vou complementar para saber se esses dados do Paraná foram discutidos na confecção aí do plano geral, do plano para o país, e de alguma forma se esses dados influenciam os dados gerais ou a formulação da política geral. O número de óbitos no Brasil, ele variou exatamente em função do número de casos de influenza registrado. Isso a gente observa de que há uma diversidade muito grande em relação ao registro de casos graves por parte de vários países. Até por isso que a OMS não monitora mais casos graves, só está monitorando óbitos. Alguns países, desde o ano passado, estavam monitorando somente casos internados, por exemplo. Estados Unidos, inclusive. Nós passamos a monitorar casos internados esse ano. E não somente todos os casos graves. Mas quando a melhor forma de verificar é se há uma maior gravidade no Brasil em relação a outros países, seria exatamente comparar o número de óbitos em relação aos casos graves. Não em relação a todos os casos de influenza, porque aí todos já sabem, os casos de influenza eles já não são contados há muito tempo. E essa letalidade que a gente observou, ela é muito semelhante, né? 4,6% dos casos graves, o que leva a supor que em outros países o que está havendo é um problema de subregistro de casos graves e, consequentemente, de óbitos também. Não em todos os países. Os Estados Unidos têm um monitoramento muito bom da ocorrência de casos graves hospitalizados e de óbitos, o que permite essa comparação mais próxima com o Brasil. Mas outros países já não diria tanto. Não tem um sistema, você tem um exemplo, desde o início da pandemia, nós montamos um sistema de registro online, em que o dado que está hoje no município tem aqui. Então, isso permitiu um monitoramento de muito mais próximo, né? Quando a gente vai comparar outros indicadores, por exemplo, um coeficiente de mortalidade que a gente vê em relação à população, não em relação aos casos graves, seria o número de óbitos em relação à população, aí efetivamente comprova isso. Como a população brasileira salvo engano, a 5ª população mundial, o número total de óbitos, ele reflete em grande parte o tamanho da população. E quando a gente vai comparar esse coeficiente, que estava em 1, alguma coisa por 100 mil, salvo engano, para a média do país, ele é muito próximo de outros países, mesmo do Hemisfério Sul, que aí você pode comparar também com países com tamanho de populações diferentes. Então, todos esses indicadores, eles têm evidenciado de que a gravidade da influenza pandêmica no Brasil, ela é muito semelhante em relação aos demais países, tanto em relação a casos graves quanto em relação a óbitos. Que a expressão maior é, por um lado, o tamanho da população, mas, por outro, há problemas, provável problema, a gente não pode afirmar isso, a gente não conhece todos os sistemas de informação dos outros países, mas provável problema de subregistro de casos e provavelmente de óbitos em outros países, com algumas exceções. Uma delas é os Estados Unidos. E isso tem a ver com
essa ocorrência mais acentuada em estados da região sul, e aí incluindo o Paraná, ela não é um fato novo. A região sul, e tem 2 estudos grandes no Brasil, realizados por nossa equipe no Ministério da Saúde, que analisou as internações e óbitos, numa série histórica, desde 1990 até recentemente, por influenza sazonal. E o que é que verificou? De que o maior peso, tanto da ocorrência de internações, que aí é caso grave por influenza, quanto da ocorrência de mortes, ela se dá exatamente nos estados do sul. A curva nos estados do sul é muito semelhante ao que se observou agora. O período exatamente o mesmo, inicia lá no começo de junho, tem um pico, final de julho, começa a cair depois de agosto. Isso relacionado à questão sazonal mesmo, né? Há uma maior transmissão do vírus influenza, seja sazonal, e isso agora também do vírus de influenza pandêmica, nesses estados. E a ordem ela se mantém quase a mesma. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, depois São Paulo, e depois há uma mudança entre Minas e Rio de Janeiro dominando um pouco mais. Os outros estados, eles têm um comportamento diferente. Não quer dizer que tenham, em relação ao tamanho de sua população, um impacto tão pequeno assim. Para você ter um exemplo, eu mostrei aqui de que se houvesse a possibilidade ou até mesmo a indicação de antecipar alguma etapa de vacina para alguma região, nesse momento o mais indicado seria para a região norte. 60% dos óbitos estão ocorrendo hoje, ou ocorreram até hoje, esse ano, na região norte, sendo metade no estado do Pará. O esperado é que isso viria a acontecer na região sul, se não tivesse a vacinação, mas para adiante, né, para junho, a partir de junho ou julho. Então, por isso que adequar a estratégia de vacinação a essas realidades regionais e estaduais, ela torna a operação muito mais complexa, a chance de erro é muito maior. Vamos pegar um exemplo. Se nós fizéssemos a vacinação do estado do Paraná antes das demais regiões, hoje estaria morrendo muito mais grávidas no Pará, em todos os estados da região norte, do que na região sul. Então, isso não teria nenhuma justificativa, seja técnica ou mesmo ética, para se fazer. E isso nós discutimos, sim, não somente com a sociedade de especialistas, né, analisamos todos esses dados no seu conjunto, como também com as secretarias estaduais, inclusive tive a oportunidade em Santa Catarina, há 2 semanas atrás, discutir com eles essas situações. Há uma concordância de que essa estratégia ela deve ser levada de forma simultânea, até mesmo pelo fator limitador, como eu referi. Não há nenhuma possibilidade de entrega antecipada de novos lotes, né, que pudesse dar uma folga de antecipar alguma dessas etapas para um estado ou região. Na prática, teria de retirar de um estado para fazer para outro. Isso, na estratégia do PNI, nunca foi feito. Nesse caso do Paraná, daqueles números apresentados pela colega, aquela... Desculpe, em relação a faixas etárias, esse é um dado importante. Quando incluímos, até o ano passado, dezembro do ano passado, novembro do ano passado, quando definimos preliminarmente os grupos para iniciar as negociações com os laboratórios e ver a quantidade que poderia ser adquirida em termos da oferta deles, estava incluído até de adultos saudáveis 20 a 29 anos. Em reuniões realizadas com os estados, no dia 20 de dezembro, salvo engano, meados de dezembro, exatamente os estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, demandaram e muito que fosse incluído o grupo de 30 a 39, que é até diferente da região Norte e Nordeste, em que o peso do grupo de 10 a 19 é um pouco maior. Em janeiro, com a possibilidade, não de aquisição de recursos, mas a possibilidade de oferta pelos laboratórios de uma quantidade maior de vacina, analisamos novamente os dados
incluímos o grupo de 30 a 39, que para o Brasil como todo se evidenciou como mais vulnerável depois desse de 20 a 29, mas especialmente no Sul, incluindo no estado do Paraná. Esse é o grupo mais vulnerável, muito mais de longe do que outros grupos. Tem havido, a meu ver, e eu já vi algumas discussões, eu tive recentemente no Congresso de Medicina Tropical, às vezes tem havido uma certa confusão sobre o que está sendo proposto como... Não, mas esse grupo também é vulnerável para a forma grave? Ou em relação a esse grupo deveria ser vacinado para interromper a transmissão? A meu ver, tem havido muita confusão. O que me parece que alguns especialistas têm falado, eles estão dizendo muito mais no objetivo de que, por exemplo, se for considerar o grupo de menor de 20 anos, eles estão falando em termos de interromper a transmissão. Quanto a isso, é claro, interromper a transmissão não é o objetivo, não brasileiro, mas mundial da vacinação, porque ele não é factível. A pandemia, né, ela não é viável de ser interrompida, seja com vacinação, seja qualquer outra estratégia nesse momento. Daí o objetivo maior, que é proteger esses grupos mais vulneráveis de desenvolver forma grave ou óbito. Temos mais umas perguntas aqui. Uma pessoa que teve H1N1 e se encontra dentro do quadro de risco, ela precisa tomar a vacina? E aí eu vou completar com a pergunta de outro colega, que perguntou sobre a técnica da vacina, como ela é produzida, se ela é produzida com vírus de 2 anos atrás ou com vírus atual, e se for com vírus atual, se o código genético é o mesmo. Isso afetaria... Ele está perguntando, no final das contas, o que ele quer saber, eu acho que é sobre a eficácia das vacinas que são colocadas para a gripe, que pode ser diferente aí a cada ano, né? Doutor Eduardo, até acrescentaria se ano que vem continua a campanha de vacinação. Quem tem... bom, a maioria absoluta das pessoas que tiveram gripe no ano passado, a maioria delas teve gripe pelo H1N1, mas pelo monitoramento que nós fazemos pela nossa rede, 25% tinha gripe por outros vírus respiratórios. Isso é um monitoramento que a gente faz na rede de laboratório. E uma grande parte deles não teve confirmação laboratorial. E às vezes a gripe ela pode se confundir até com resfriado, que já são outros agentes. Então a recomendação é sim, de fazer a vacinação, mesmo que ela tenha tido gripe, que pode achar que seja H1N1, e até mesmo aqueles que tiveram comprovação laboratorial, os poucos que tiveram. Primeiro, não há nenhuma contraindicação da pessoa ter tido gripe pelo H1N1 e tomar a vacina. Segundo, não está muito bem elucidado alguns casos, ainda que pequenos, né, nos Estados Unidos, de pessoas que tiveram gripe, confirmaram pelo H1, ou melhor, que tomaram a vacina, tiveram gripe, confirmaram pelo H1N1. É possível que tenha sido um pouco depois, não tenha ainda conferido uma resposta imunológica, mas por segurança, em especial quando a gente está falando, na maioria das pessoas absoluta, não teve confirmação laboratorial, é indicado fazer a vacinação. Se usa, na composição da vacina, partículas do vírus. Essas vacinas que são utilizadas no Brasil não são vírus atenuado, ou seja, não é o vírus vivo, que ele diminuiu a sua capacidade de reprodução. É o vírus inativado, é um vírus morto, é feito com antígenos desse vírus. E antígeno do vírus H1N1 detectado no ano passado. Mas esse é o processo que é realizado todos os anos com as vacinas contra vírus da gripe sazonal. Se verifica quais os vírus que estão circulando, e isso é feito por hemisfério, já que são poucos laboratórios. Então, se vê, bom, no hemisfério sul predominou esses 3 vírus. Esses 3 vão compor a vacina do inverno do ano seguinte, que muitas vezes são diferentes dos vírus do hemisfério norte. Então, essa é a mesma base da produção dessa vacina. Para o próximo ano, no hemisfério sul, ainda não é possível prever qual será a composição da vacina. Muito provavelmente ela vai conter H1N1,
mas possivelmente ela vai conter outros vírus influenza. Isso porque já foi, como ela tem que ser definida com uma certa antecedência, de pelo menos 6 meses, para o hemisfério norte já está definida a composição, que é H1N1 mais outros 2 vírus influenza. A definição da vacina para o próximo ano, ela é dada, salvo engano, agora em agosto. Se verifica o que é que circulou. Então, vamos supor que, claro, H1N1 vai entrar porque continua circulando. Mas vai depender de que outros vírus estão circulando, vírus influenza, em que proporção, para serem ou não incluídos na vacina no próximo ano. Agora, como será a recomendação de vacinação, se nessa estratégia mais ampliada, ou se volta para as estratégias de grupos mais restritos, mas veja que a lógica também é a mesma, são os grupos mais vulneráveis. Né? Quando nós vacinamos no Brasil maior de 60 anos, para a gripe sazonal, é porque esse é o grupo mais vulnerável para a sazonal. Mas outros grupos podem vir a ser incluídos, menor de 1 ano. Então, isso depende de como vai caminhar a pandemia até lá e qual vão ser os vírus que vão estar circulando. Bom, vou trazer mais uma pergunta. Tem uma colega do Rio Grande do Sul, a Lara, perguntou sobre a disponibilização de vacina na rede privada, se vai haver vacina na rede privada, e sobre a qualidade e eficácia aí dessa vacina que poderá ser disponibilizada na rede privada. Se o doutor tem notícias sobre isso? Já houve registro, pelo menos, e aí eu pediria confirmar isso junto na página da Anvisa, pelo menos eu acompanhei a publicação de um laboratório que já certificou uma vacina para comercialização. Se trata de uma vacina tríplice, que além da H1N1 tem outros vírus influenza. Ou seja, já tem um registro. Entretanto, outros laboratórios já encaminharam, mas não sei, efetivamente não sei afirmar o certo, e por isso que eu pediria que consultasse a página da Anvisa, se já houve a publicação para esses outros laboratórios. A segurança ela é dada, em parte, no primeiro momento na medida em que se faz o registro na Anvisa, tem de apresentar estudos que mostram eficácia e segurança. Então, quando a Anvisa faz esse registro, isso é assegurado. Mas tem uma outra questão que é sobre a comercialização na ponta, que ela só pode ser comercializada aquela que foi registrada e nas unidades que são credenciadas nos programas estaduais. Em cada estado, o programa estadual credencia clínicas para fazer, porque tem de ter condições estáveis, de estabilidade da rede de frio, para que seja feito com segurança. Uma outra questão diz respeito a quando os laboratórios vão comercializar. Não há nenhum impedimento do governo em termos dessa comercialização. Os laboratórios podem livremente, após essa fase de registro, de vender para as clínicas que são credenciadas, que são autorizadas para a comercialização. Entretanto, não sabemos da capacidade dessa oferta, que possivelmente vai também se defrontar com a questão de entregar em tempo oportuno, em quantidade significativa, né? Mas isso não temos conhecimento. Doutor Eduardo, eu queria fazer aqui minhas 2 últimas perguntas. Uma em relação à região norte, em relação à disponibilidade de vacinas, se não foi negligenciado a região norte, em função da política nacional que mirou o centro-sul e talvez tenha negligenciado lá essa região do país que, pelos dados epidemiológicos, é a região que está sofrendo nesse momento. Que o senhor pudesse esclarecer. E a última questão diz respeito à iniciativa do Ministério da Saúde. Faz pouco tempo eu tive uma reunião com um pessoal da área do Ministério, de outra política, que eles me disseram que para uma política pública o que eles entendiam de orçamento era algo como 500 a 600 milhões, só que na hora de discutir orçamento isso foi batido o martelo em 300 milhões. Ou seja, o ideal que se preconizava era 600, mas na hora de partilhar o bolo orçamentário, disseram, não, vocês só têm 300 para fazer o melhor com os 300. Queria saber em relação à vacina, se essa estratégia adotada pelo Brasil, ela se vincula às disponibilidades orçamentárias,
ou o Ministério, como o Ministério teria chegado ao Ministério do Planejamento, eu preciso de 15, e o Planejamento disse, não, vocês têm 5, façam melhor com 5. Então, queria que o Ministério explicitasse isso, até porque para a definição de responsabilidades, isso me parece que seja fundamental, né, para saber a quem eu bato a porta para cobrar, né, nesse aspecto. Bom, em relação à priorização ou negligenciamento de alguma região, e aí eu acho que essa é uma boa pergunta, porque vale para o mesmo tipo de raciocínio que os colegas do Paraná colocam, né? E esse é um dado importante se trabalhar no SUS, quer dizer, no Ministério da Saúde, em qualquer área, você sempre tem que estar contemplando todas as regiões de acordo, claro, com critérios, sem favorecimento de algum deles. A gente deve levar em conta de que a disponibilidade das vacinas, como eu falei, o desenho da estratégia, a negociação com os laboratórios, que é algo complicado em termos de demorado, um processo demorado, a gente envolveu, inclusive, órgãos de controle acompanhando esse processo. Ele só finaliza a partir do momento em que o laboratório entrega efetivamente. O primeiro lote de vacina, ele foi, ainda que em janeiro se falava que Butantan ia entregar X. Bom, o que recebemos em janeiro foi 600 mil, não dá para fazer nenhum estado, nenhum local. Mas, efetivamente, para iniciar a vacinação, que teve início agora 8 de março, nós recebemos a quantidade total da primeira etapa na última semana. A última semana antes da primeira etapa. Para vocês terem uma ideia, toda a vacinação que é feita durante 35 anos nessas campanhas, o ideal é a gente receber as vacinas com pelo menos 15 dias de antecedência. Aí, se há uma particularidade da região norte, para a região norte, o ideal é que recebam mais antecipadamente ainda, por conta das distâncias, por conta da dificuldade de acesso. Nós ainda fizemos, os primeiros lotes que chegaram foram encaminhados para a região norte pela dificuldade de acesso, mas não havia vacina em tempo mais oportuno ainda para sequer pensar em algumas diferenças regionais ou estaduais, por isso, porque a maior parte das vacinas elas foram entregues já na porta da primeira etapa, como foi da segunda etapa, como vai ser da terceira etapa, como vai ser da quarta e da quinta etapa. Ou seja, nós estamos recebendo muito próximo da etapa, o que dá muito pouco flexibilidade de você não antecipar etapas, mas pelo menos tornar mais confortável o mecanismo de distribuição. E um outro aspecto diz respeito a que, para se pensar, e seria indicado, por exemplo, para a influenza sazonal, né, desde 2009 que se pensou em fazer isso, de fazer uma vacinação na região norte em um período diferente do restante do país, o ideal é a vacina na região norte chegar antes de dezembro, que é quando inicia, né, segundo o próprio conhecimento deles, o inverno naquela região. Então, o ideal para a região norte seria começar a chegar a vacina entre outubro, novembro, no máximo, para fazer a distribuição, para fazer toda a vacinação. E não havia vacina para os países do hemisfério sul naquela ocasião. Então, acho que esse que é um dado importante de, por um lado, quando o Paraná ou qualquer outro estado coloca, e todas essas reivindicações são plenamente legítimas, mas dentro do princípio do SUS, a gente tem de cumprir essas estratégias no sentido de que eu não posso, efetivamente, quando eu penso em proteger grupo mais vulnerável, quando eu penso em proteger, enquanto Ministério, gestantes, todas têm de ser protegidas no mesmo momento, o mais rápido possível. Porque o que a gente vê é que estão morrendo ainda gestantes, né, e isso vai ter um impacto muito grande. Disponibilidade de orçamento, bom, aí tem um orçamento ordinário, né, e tem a suplementação. Do orçamento ordinário, e aí eu creio que somos parceiros, né, nesse diagnóstico, infelizmente, há não só insuficiência, mas é bom lembrar que o Programa Nacional de Imunização houve, no ano passado, o corte, não pelo governo federal, mas pelo Congresso Nacional, no orçamento do Programa Nacional de Imunização. Pela primeira vez,
na história desse programa. Ainda assim, nós conseguimos, junto ao Ministério do Planejamento, fazer essa aquisição. Lembrando, a primeira medida provisória foi, se eu não me engano, 175 milhões, mas não incluía vacinas. A segunda, a quantidade de recursos solicitado para vacina foi de acordo com a quantidade de vacina disponível que tinha naquela época, entre outubro e novembro, quando tínhamos de iniciar as negociações com os laboratórios, e por isso que foram incluídos esses grupos, considerando esses fatores. Imediatamente, quando houve uma maior oferta, não de tão ampla assim como se aparentou, mas uma certa oferta maior, em janeiro, que imediatamente levamos ao Ministério do Planejamento, houve a aquiescência da terceira medida provisória, que vai ser publicada, da ordem de próximo de 300 milhões, que é o que permitiu incluir essa faixa de 30 a 39. Então, portanto, não houve, nessa estratégia, não somente para vacinação, nenhuma limitação em termos de suplementação orçamentária, já que o orçamento estava limitado por esses fatores. Bom, a gente já vai caminhar para o encerramento, então eu vou fazer as últimas perguntas. Há uma pergunta aqui que é um caso concreto, vou tentar mais ou menos coletivizar para ver. Há uma colega que tem uma limitação, que ela perdeu o baço e que ela já teve 2 pneumonias, embora ela esteja fora das faixas para vacinação. De alguma forma, a ausência de algum dos órgãos ou a pessoa já ter tido pneumonia enquadra ela em alguma daquelas necessidades para que seja tomada a vacina? E aí eu vou completar perguntando o seguinte: nós já temos, ainda que indiciariamente, alguns dados sobre essa segunda onda no hemisfério norte, né? Eu gostaria de saber do colega do Ministério da Saúde o que ele pode trazer de informações dessa segunda onda, em termos de adequação da nossa política aqui no Brasil. E, por fim, nós estamos vivendo ainda um momento em que não chegamos na nossa segunda onda. Eu tenho a seguinte preocupação: que as pessoas, que nós tenhamos nesse momento uma adesão baixa à vacinação, ou que não cheguemos à vacinação a todas as pessoas das faixas etárias. Então eu indago o seguinte: se quando nós começarmos a ter os primeiros casos, as pessoas que estão indicadas naquelas faixas etárias vierem a se socorrer dos serviços de saúde para tomar as vacinas tardiamente, se isso será possível ou se haverá a limitação pelo Ministério da Saúde para aquelas datas que são previamente preconizadas. Bom, a perda do baço, em geral por acidente, mas qualquer outro fator, é uma condição de imunossupressão. Então, está incluído nessa fase agora que se encerra sexta-feira, né? Então, a recomendação é que sim, deve ser vacinado, exatamente por isso. A pessoa tem menor capacidade de resposta a infecções. Quando tem infecção, ela, em geral, muitas vezes ela pode ter uma reprodução muito acentuada dos agentes e desenvolver forma grave. Do hemisfério norte, tem um comportamento diferenciado da América do Norte e dos países da Europa. Ainda não está muito claro por que houve essa diferença entre essas duas regiões. Na América do Norte, o que se observou é de que a segunda onda, ela teve um pico, ainda que um pouco antecipado ao que era esperado, ou seja, ela não ocorreu no inverno, ocorreu no outono, mas o pico ele foi maior do que na primeira onda. Isso no Canadá, nos Estados Unidos e mesmo no México. Só que ele foi mais elevado e depois houve uma redução muito grande do número de casos. O mesmo não ocorreu na Europa. A Europa teve um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos, se não me engano, das últimas décadas. E a transmissão ela não se deu de uma forma tão intensa assim. Não se sabe bem que motivos levaram a haver uma diminuição da circulação do vírus na Europa. E isso, em parte, mas em parte, responde pela pouca procura da população no continente europeu pela vacina.
Um outro elemento na Europa é que a Europa não tem tradição de realização de vacinação. Tem grupos de profissionais de saúde que são poderosos, que são contra a vacinação, inclusive fazem campanhas. E isso, quando junta tudo num momento de uma pandemia, né, com uma série de divulgações contraditórias na imprensa, naquele momento em que a comunidade europeia, o Parlamento Europeu questionou severamente com uma série de críticas, isso seguramente teve um peso em termos de diminuir a adesão da população. Mas isso ocorreu mais na Europa do que na América do Norte. A América do Norte não vacinou tanto quanto previsto, mas vacinou mais do que o continente europeu. No Brasil, a tendência é que seja diferente, pela própria constituição do programa e a adesão que a população tem às campanhas de vacinação. A gente passou recentemente por uma experiência dessa quando foi a vacinação contra a rubéola, né, de um grupo que até então nunca havia sido vacinado, né, adultos jovens, que foram vacinados contra a rubéola, homens, e houve uma adesão muito grande que alcançou 95% da meta. Então, nós acreditamos que sim, essa meta ela vai ser alcançada. Não é possível prever como vai se comportar essa onda, mas quanto mais nós cumprimos essas etapas que estão sendo seguidas, mais chances nós temos de fazer com que uma segunda onda ela tenha um impacto muito menor, mas infinitamente menor em termos da ocorrência de casos graves e óbitos, né? Melhorando a possibilidade de resposta para todas as... Agora, eventualmente, pessoas que não foram vacinadas dentro daquela sua etapa, nós sempre recomendamos que o sejam na etapa para não causar uma sobrecarga nas etapas seguintes. Por exemplo, semana que vem começa de 20 a 29 anos, são 35 milhões de pessoas. Se esse grupo, 35 milhões de pessoas, não forem vacinados no período esperado e deixar para vacinar junto com 30 a 39 anos, que são mais 20 milhões de pessoas, nós estamos falando aí de 55 milhões de pessoas vacinadas em 2 semanas. Os serviços, em qualquer lugar do mundo, não aguentam, né? Isso geraria filas, então, daí a recomendação é que realmente sejam cumpridas essas etapas, elas foram bem desenhadas, elas foram bastante amadurecidas e discutidas com as sociedades. Cumprindo isso, qual é a segurança que a gente tem? 21 de maio, um mês antes do inverno, não está tão longe assim, nós teremos protegido todos os grupos mais vulneráveis. Doutor Eduardo, só uma perguntinha rápida. Há uma estratégia do Ministério da Saúde na possibilidade de sobrar vacina, de eu já priorizar outros grupos? Imagina a quantidade de mães aí agoniadas em relação a filhos pequenos com 3, 4, 5 anos, mães e pais, né? E que sabe que poderá ser encaixado nesse programa. Há essa previsão ou ainda o Ministério da Saúde não trabalha essa hipótese? Nós estamos trabalhando com a expectativa realmente de que as metas sejam alcançadas. Mas existe, isso foi previsto na quantidade de 113 milhões de doses adquiridas, está incluído um estoque estratégico de mais de 10 milhões para situações de que, ou se no curso da pandemia, até quando se finalize essa estratégia de vacinação, haja alguma mudança em termos de... Começa a se observar uma faixa etária com a maior vulnerabilidade que não ocorreu antes. Então, pode incluir algum grupo, e isso ainda no meio da pandemia. Acho difícil ocorrer, né, já que estamos iniciando quase abril, teríamos 2 meses para essa mudança ocorrer. O vírus não mutou, não houve uma mutação importante, dificilmente, não impossível, mas de vir a ocorrer. Mas esse estoque estratégico, ele em verdade, ele visa muito mais de como alguns cálculos eles foram estimativas. Por exemplo, o número de pessoas com doenças crônicas a serem vacinadas é uma estimativa. Não existe nenhum registro nacional ou mesmo estadual que tenha bem fidedigno o número de pessoas dentro de cada uma daquelas patologias. Uma ou outra sim, mas o total não. Se a procura fosse maior do que o que foi previsto, esse estoque estratégico daria conta disso e foi para isso que ele foi pensado. Agora, claro, como desde 23 de janeiro, né, que o próprio ministro colocou, continuamente estaremos analisando
todas essas variáveis, para eventualmente incluir outros grupos. É difícil que venha a ocorrer, já que tem havido uma estabilidade muito grande desse vírus, felizmente. Né? Por um lado, é uma questão muito positiva. Bom, temos mais alguma coisa? Eu acho que mandaram uma matéria aqui sobre mortalidade em grávidas, em especial no Pará, esse ano. Mas parece que já foi assunto tocado, explicado aqui pelo Dr. Eduardo Jorge. A não sei que ele queira fazer mais alguma ponderação. Sim, bom, as grávidas, como já referido, né, um grupo de maior risco, e tanto que ela foi um dos primeiros grupos a serem incluídos, e essa semana nós esperamos, né, alcançar aí a maioria das gestantes com a vacinação para efetivamente protegê-las. E as que vierem a se descobrir grávidas ou que eventualmente perderam, tem todo o período aí até 21 de maio para serem vacinadas. No Pará, especificamente, desde a semana passada, estamos com uma equipe lá no estado, trabalhando junto com a equipe estadual, para avaliar detidamente se houve alguma maior ocorrência de casos ou óbitos em grávidas, ou se existem outros casos de não gestantes que não foram detectados pelo serviço. Então, a investigação ainda está em curso desde a semana passada. Bom, eu queria agradecer, então, a participação do Dr. Eduardo Age, que é diretor de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde. Ele tem se mostrado um parceiro do Ministério Público Federal, atendido as nossas requisições, atendido solicitações de informações. Se o senhor, inclusive, puder deixar algum contato para que os colegas que tiverem mais algumas indagações possam passar de uma forma mais célere, não sei se há um e-mail, alguma coisa que possa facilitar esse contato, a gente disponibiliza para os colegas e vamos tentar trazer a utilidade aí de toda essa apresentação, que foi ótima. Bom, eu que agradeço. Eu estive aqui no ano passado e estou disponível a qualquer momento, não somente aqui em Brasília, mas minha equipe, de estar presente nas discussões com todos vocês. E dúvidas ou algumas outras sugestões podem ser encaminhadas para gripe@saude.gov.br. Muito obrigado. Bom, boa tarde, colegas, e bom trabalho aí para vocês, porque nunca antes na história desse país nós tivemos um trabalho desenvolvido sobre a gripe nesses patamares dentro do Ministério Público Federal. Obrigado, boa tarde.